Começar. Hoje o tema que eu selecionei é dor, e a gente vai entender que existe vários tipos de dor. Dor não é só uma só. E o que que a gente pode fazer em cada situação. Ah, não, meu microfone tá ligado. Estão me ouvindo? Aí assim que puder, Lucas, compartilha comigo os slides. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Tá rodando. Tá direitinho aqui meu Wi-Fi. Aqui, vamos lá. Dor, você conhece alguém que tem dor? Tipo assim, todo mundo conhece alguém que tem dor, se não é a gente que tem dor. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre estratégias de suplementação e também de qualidade de vida. Como é que a gente pode fazer para contornar isso? Porque a suplementação é um pilar dos bons hábitos que a gente precisa estar sempre persistindo em adquirir. Pode trocar. Quem sou eu? Eu sou graduada há quase 20 anos, ou já fiz 20 anos, acho que eu já fiz 20 anos em fisioterapia. Dentro da fisioterapia, eu percorri um longo caminho, desde trabalhar em CTI público no Rio de Janeiro, emergência pública no Rio de Janeiro. Trabalhei muitos anos com neurogeriatria, pacientes neurológicos e geriátricos. Enfim, foi uma longa jornada. Dentro da fisioterapia também fui estudar acupuntura, sou acupunturista, tenho formação em neurociências e atualmente eu sou acadêmica de biomedicina. Também sou gestora, eu e minha sócia, do nosso espaço em Copacabana, no Rio de Janeiro, chamado Instituto Bolcaira Onco-Reabilité Saúde Avançada. Pode passar. Cujo principal trabalho é desinflamação, reabilitação, ozonoterapia, enfim. O que que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre o que é dor, os tipos de dor, a relação da dor com o sistema imunológico, qual é a relação, como a saúde integrativa vê a dor, fatores que agravam a dor, mudanças de hábito, técnicas integrativas e estratégias de suplementação. Mas já em cada uma delas nós já vamos falar bastante de suplementação. Pode passar. Bom, o que que é a dor? Quando a gente sente algo extremamente desconfortável no nosso corpo, que a gente sabe nomear, está doendo, o que que em palavras, o que que significa isso? É uma experiência desagradável, sensorial, no nosso, tá fazendo a nossa pele, nosso corpo sentir, e também tem uma sobrecarga emocional. Então, é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Os tipos de dor. O fato de existir alguns tipos de dores não significa que cada uma que elas são separadas. Às vezes a gente pode ter uma dor nociceptiva aguda, às vezes a gente pode ter uma dor nociceptiva cronificada, que é crônica, mas que abriu um quadro de agudização. Mas a gente vai entender cada uma delas em separado. Então, nós temos as dores agudas, as dores crônicas, as dores nociceptivas, a dor neuropática, a dor inflamatória e a dor psicogênica. Pode passar. Pode passar. Lucas? Ah, tá. A dor aguda, como o nome fala, é agudo, é naquele momento. Ela aconteceu naquele momento, ou a pessoa já tem alguma disfunção, alguma doença que ela estava mais tranquila, mas que alguma coisa, algum gatilho desencadeou que aquela situação de dor voltasse. Então, não necessariamente é um quadro novo. Ela pode ser um quadro que
retornou, teve uma remissão, teve uma baixa, retornou, tá? Então, é uma dor de curta duração ligada à lesão específica, você quebrou o braço, coisas mais traumáticas, é bem pontual, ou associado a uma cirurgia também, serve como um alerta no corpo. E também pode estar ocasionando alguma situação emergencial no nosso corpo, tipo as dores por infarto, problema no coração. Também são dores agudas naquele momento, apesar delas serem nociceptivas, que a gente vai entender o porquê, ela é um quadro de, naquele momento específico, está tendo quadro álgico, quadro intenso. Então, ela é aguda. Ela é intensa, localizada e desaparece com a resolução da causa, tá? E aí eu fiz um mapa mental para entender que dor aguda, você não tem nada, de repente você sentiu uma dor absurda, a gente precisa investigar, tá? E aí, nesse caso, a gente precisa. E a real promoção da saúde é antes. Se a gente tem se a gente tem os cuidados necessários ao longo da vida com a nossa saúde, a gente vai abrir menos casos de intercorrências. Não necessariamente eu vou fazer tudo para poder evitar que eu tenha dor, que eu morra. Não existe isso. A gente sabe que a gente não tem esse poder, esse domínio, mas uma coisa é certa: se eu faço por onde, com certeza eu vou, o meu corpo vai contornar as situações que aparecerem para ele. Se ele ficar doente, ele vai ter mais substratos, subsídios, força para poder dar conta de uma batalha. Por isso que eu acho interessante isso, ter colocado sobre dor. Às vezes a gente tem uma situação que a gente não tem como ficar tomando suplemento, a gente precisa recorrer para uma investigação. Se for um caso de uma dor intensa no meio do peito, precisa sim ir no hospital investigar. Mas aonde é que entra a qualidade de vida? Aonde é que entra a suplementação? Aonde é que entra os bons hábitos? A gente não precisa esperar acontecer para poder recorrer. Se a gente fizer o nosso todo dia bem feitinho, isso é fato. As chances que a gente tem de ter menos problemas e intercorrências é maior, e se tiver, o corpo ele tem mais condição para poder lutar pela gente. Então a gente precisa investigar as causas, se for uma dor aguda, que você nunca teve, principalmente. A gente precisa, a promoção de saúde ela é antes, tá? E se a dor aguda, se é um período de agudização, por exemplo, você tem uma doença autoimune, tem uma fibromialgia, por exemplo. Então você já sabe que pode ter períodos de dor. Você pode ter gatilhos que desencadeiam dor da agudização, né? Do período mais forte. Aí o que que você faz? Você vai esperar entrar num quadro forte de dor? Não, a gente tem que minimizar os gatilhos. Quais são os gatilhos num quadro, numa situação onde a pessoa tem uma doença autoimune, por exemplo? É cuidar nos períodos de remissão. Ou seja, eu vou cuidar do máximo da minha alimentação, do meu sono. Eu vou estar com os meus minerais, meus suplementos, todos direitinho, porque a gente sabe que a suplementação é combustível para a célula, para justamente, se a gente não tem como prever tudo, mas eu posso preservar a minha saúde. Mas como eu não consigo prever, caso aconteça um quadro, um estresse, eu teve uma questão emocional muito forte que foi um gatilho emocional que desencadeou uma dor aguda, eu já vou estar mais contornada. E aí, nesses casos que eu já tenho uma situação que piorou, o que que eu posso fazer? Se é uma situação de uma doença autoimune, como a fibromialgia, uma artrite reumatoide, que está no período de muita dor, o que que eu posso fazer? Eu posso aumentar o SD fibro, posso tomar que é magnésio puro, o SD artro também vai ajudar, vitamina D e as cápsulas de ozônio. São situações que podem ajudar a atenuar aquela situação mais agudizada, mais de um quadro mais
intenso. Lembrando que eu não tô falando que é para toda dor aguda, porque dor aguda pode ser muita coisa, ainda mais se você não tem nada. De repente você sente uma dor no peito que irradia para o braço. Aí são situações que a gente precisa investigar. Agora, se é um quadro, se você já tem alguma coisa e piorou por alguma situação, aquela dor que você já tem, que está mais silenciosa, está mais branda, e do nada ela vem com todos os gatilhos do mundo, a gente pode entrar com essa suplementação. Porque já é um quadro já instalado, já é um quadro que eu tenho, eu já conheço o motivo. Pode passar. É, volta lá um pouquinho, porque eu esqueci de ler uma coisa muito importante. Associada, então, essa parte de um quadro que é agudizou, se intensificou. Então, se eu tenho associação de suplementos ao tratamento convencional, eu vou potencializar a minha melhora. E óbvio que se a pessoa já tem um diagnóstico de alguma doença autoimune e que ela abre com um quadro de dor, eu preciso melhorar o estilo de vida, que é melhorar entre as crises. É isso que eu estou tentando deixar bem claro. Pode passar. Vamos falar agora da dor crônica. Dor crônica é aquela dor que, ou seja, como o nome já fala, ela já vem se postergando, né? Já é aquela pessoa que já fala, quem nunca ouviu falar? Viver com dor para mim é normal, eu já vi muito isso, ainda mais na minha prática clínica. Pode passar. Então, a dor crônica ela é persistente por mais 3 meses, com ou sem causa aparente. Pode estar relacionado com alguma doença inflamatória, alguma doença reumatológica, alguma doença neurológica. Por exemplo, quais são as doenças neurológicas que podem desencadear dor? A própria piora, né, a polineuropatia diabética, né? A diabetes desencadeando questões na questão da inervação do nosso corpo, que vai alterar a sensibilidade e a pessoa abre dor. Meu pai tinha isso, eram dores terríveis, tinha que tomar remédio forte. E na época eu não tinha esse conhecimento, nem era formada em fisioterapia. Então, pode estar relacionado com doenças reumatológicas, doenças autoimunes, neurológicas, fatores psicológicos, sem uma causa identificável. Afeta a qualidade de vida, o sono, e o sono, trabalho, humor, enfim. A maioria das vezes não houve um equilíbrio entre a saúde convencional e a integrativa. Ou seja, a pessoa ela convive com aquilo, mas ninguém é capaz de dizer, vamos tentar uma suplementação, um polivitamínico de qualidade, não é chegar e indicar um de farmácia. Que a maioria não tem uma combinação e não são a melhor matéria-prima. Mas eu já, em vários estágios que eu já fiz, na época da formação em fisioterapia ainda, eu estagiei num grande centro de reabilitação aqui no Rio de Janeiro e tinha um setor que a gente trabalhava com eletrotermofototerapia, que é trabalhar com ondas de choque, com TENS, com aparelhos de fisioterapia para atenuar a dor. Tinha um rapaz urrando de dor, tipo 3, 4 meses já, por conta de uma hérnia de disco, já era uma dor crônica, e era só remédio que indicava. Então, ou seja, se ele tivesse sido contornado com uma suplementação anti-inflamatória, antioxidante, com certeza a gente não pode dizer 100% porque a gente não tem bola de cristal, mas com certeza, de alguma forma, iria melhorar. Então, a maioria das vezes, não há uso entre suplementos e estilo, não há um equilíbrio entre os suplementos e estilo de vida. Maioria das vezes, a pessoa pode falar, eu tomo tudo, faço o melhor controle, ainda tenho muita dor. Ok, estou falando de uma forma geral. O que que a gente vê? A gente vê pessoas com quadro crônico de dor, de dor de longa data, somente fazendo um tratamento com medicamentos de farmácia, os convencionais, os analgésicos, anti-inflamatórios da vida, e ninguém assistindo essa pessoa para ver um exame de sangue melhor, de acordo com a saúde integrativa, suplementando adequadamente, não acontece isso. Pode passar.
Eu não botei a suplementação naquele quadrinho. Eu sou um pouco esquecida. Mas vamos lá, uma dor crônica, uma dor de longa data. A gente vai ver os outros tipos de dor, porque se for uma dor do nervo ciático, por exemplo, que é uma dor nociceptiva. O que que é dor nociceptiva? A nociceptiva tem relação com os tecidos. Então, tudo que tem tecido tem relação com tudo que tem receptores de dor, com estímulos nociceptivos, é uma dor nociceptiva. Então, dor articular nas articulações, dor nos órgãos internos, cólica, cólica menstrual. Por quê? Por causa dos receptores de dor, estão sendo estimulados. Então, vamos pegar o exemplo de uma dor do ciático. Ciatalgia, chamada ciatalgias, lombalgias, que é aquela dor que vem lá das costas e vai até a ponta do pé. Como é que eu posso tratar isso? Se tem relação com inervação, eu preciso pensar em suplementar complexo B, eu preciso pensar em suplementar ao polivitamínico, o polivitamínico da Anema Whey, que tem um composto de vitamina. Eu preciso pensar em suplementar é, suplementos anti-inflamatórios, como a vitamina D, crucial para atenuar a inflamação do nosso corpo. Então, a dor nociceptiva, ela costuma ser bem localizada, ela responde bem aos anti-inflamatórios, ok. Mas a gente está falando além, a gente está falando de saúde. Então, lesões agudas dependem da investigação médica, como eu falei, dos quadros agudos, e o controle entre as crises, o controle entre crise e pós-crise, a gente pode sim fazer uso de uma boa suplementação, porque isso vai, com certeza, diminuir a intensidade da dor crônica, podendo fazer com que ela saia dessa classificação de dor crônica. E, como eu falei, há uma dor crônica, tem gente que vive com aquela dorzinha ad eterno e de repente a dor piora. Então, uma dor crônica que agudizou. E até esse período de agudização, a gente pode também ter um retorno, ter uma recidiva disso. Então, a gente precisa pensar em suplementar polivitamínico, precisa pensar em suplementar vitamina D, precisa pensar em suplementar SD-ARTO, SD-fibro. Se tem relação com polineuropatia diabética, com questões da inervação, sistema nervoso periférico, eu preciso pensar em suplementar B12, o polivitamínico que tem uma boa sinergia de B12, enfim. Esse é o raciocínio. Pode passar. Lucas? Bom, dor neuropática que tem a ver com o sistema nervoso também periférico. É, deixa eu aumentar aqui. Um grande exemplo é a dor do ciático. E aí, para a gente ver como é que é o sintoma, né? O sintoma, a dor é sentida como um entorpecimento, tem queimação, tem formigamento, tem sensação de espasmo. Isso tudo tem relação com o sistema nervoso neural. Por isso que quando a gente tem relação com uma dor do sistema, uma lombocetalgia, que é a mais clássica, ou a síndrome do piriforme, que comprime lá o músculo, né, lá no quadril, a gente precisa pensar em B12. Quando a gente tem essas queixas de formigamento, no geral, tá? No geral, pode passar. Então, dor neuropática resulta da lesão ou disfunção do sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é tudo que vem do cérebro, medula, e o periférico são as inervações que vai lá para os membros, para as pernas e para os braços. Ela pode ser diabética. A diabetes ela é comum, é clássico, evolui para polineuropatia diabética. Por quê? Qual é a relação? Essa questão que a gente tem do descontrole do açúcar, da glicose, vai causando uma intoxicação e comprometendo a inervação. E nisso que compromete a inervação, compromete também a função da inervação. Então, a desregula. É isso de uma forma falando de uma forma bem, modo geral, sem entrar em detalhes, né, mais científicos. Então, a pessoa ela começa a ter, como a inervação foi comprometida pelo excesso, pela inflamação causada pelo açúcar, a pessoa ela começa a ter dores.
E aí, falta de sensibilidade. Por exemplo, já aconteceu de eu pegar, eu conhecer pacientes, inclusive até meu pai, é, de pisar num preguinho, não sentir o pé ficar lá sangrando, sangrando, e não sentir que furou o pé ou que queimou o pé. Por quê? Porque a inervação periférica foi comprometida. Dor pós-herpes, que a gente sabe que a gente tem o herpes zoster que acomete, é, pega toda a parte da inervação do corpo e a pessoa tem muita dor, dor do ciático. Então tem queimação, formigamento, choque, hipersensibilidade. Isso é clássico de dor da inervação, né, dos sintomas, da sensação da inervação. E aí, como a gente fala de inervação, a gente precisa relacionar com o polivitamínico e com a B12, vitamina B12. Então, a gente precisa melhorar a inflamação, nesses casos, repor minerais e vitaminas e principalmente o complexo B. Pode passar. Ah, ok. Dor psicogênica, não vou entrar em detalhes aqui maiores, mas é importante a gente saber que ela tem um fundo mais emocional, né, o famoso psicossomática. Então, ela é real, a pessoa está sentindo na imaginação da cabeça dela, e ela pode ter origem em fatores psicológicos, em fatores emocionais envolvidos. Ela tem relação com ansiedade, depressão, estresse, trauma emocional. Então, o cérebro interpreta o estímulo como dor física mesmo. Acompanha fadiga, alteração do sono, ansiedade, dificuldade de concentração. Então, quais são as dores que se enquadram aí? A cefaleia tensional, que eu já falei outro dia, dores na coluna, que a pessoa já fez os exames, não veio grandes alterações para a pessoa ter aquela dor. Então, pode ter relacionado com as dores psicogênicas. Aquela dor que você teve um estresse muito grande e aí seu corpo começa a sentir, pode ter relação com uma dor psicogênica. Então, o que que eu preciso pensar em suplementar? Para mim, a pessoa que tem quadros de dor no geral, a gente precisa pensar em repor a gasolina do corpo, que seriam os minerais e as vitaminas. Aquela célula precisa funcionar bem. E se ela está num quadro de dor, ela está em exaustão, ela está consumindo o seu combustível além do que ela já não tem. Então, eu preciso ajudar ela a fazer essas funções de vitalidade. Então, que eu preciso pensar em polivitamínico, eu preciso pensar em desinflamar essa célula para ajudar ela a fazer suas funções direitinho, porque não é normal conviver com dor. Então, eu vou pensar em aumentar os anti-inflamatórios com a vitamina D, D3 com K2, que essa sinergia é muito boa, com o magnésio, como tem três magnésios no SD fibro, o SD artro, que tem outros compostos que também ajudam a melhorar a inflamação. Só que se eu estou falando de dor psicogênica, que está envolvido ansiedade, depressão, que está envolvido alteração do sono, eu preciso pensar em melhorar essa função cerebral com o ômega 3, que é um excelente anti-inflamatório também, e é um excelente combustível para o cérebro, que é basicamente formado de lipídio, gordura boa. Eu preciso, através do Focus TDAH, que esse Focus TDAH não é somente para quem tem TDAH, ele tem uma série de combinações que ajudam a acalmar, a teanina, a taurina, são aminoácidos que ajudam a acalmar. E eu posso também pensar em suplementar o Ceremix antes de dormir, para justamente o quê? Dar um alívio em vários sentidos para essa pessoa. Pode passar. A dor inflamatória. É difícil falar uma dor que não vem acompanhado de um processo inflamatório. Ainda mais se ele está cronificado, se é uma dor que já passou lá de 3 meses, a pessoa fazendo o que ela tem feito dentro do que ela conhece, dentro do que ela foi indicado, que normalmente é só remédio. Nem fisioterapia, a maioria hoje em dia ainda indica em 2025. Então, ela já cronificou. Então, se ela já cronificou, passou de 3 meses, lá está naquele quadro, o corpo já vai gerando inflamação.
que é a inflamação? A inflamação ela é boa para o nosso corpo, ela não é ruim. A gente não pode conter todos os processos inflamatórios. A inflamação vamos supor, a gente furou o dedo num prego. Aí o corpo ele precisa liberar uma porção de substâncias para proteger a gente. Então ele vai gerar um processo inflamatório controlado e reversível. Processo inflamatório. Inflamação vamos supor, a gente. Eu tô ouvindo a minha voz. Tá. Vamos lá. Continuando. É, Então a pessoa furou o dedo e aí o corpo ele vai ter que expulsar aquelas toxinas, né? Senão a gente pode fazer ter uma infecção por conta que a gente furou o dedo. Se imagina, furou o dedo num prego que está oxidado, cheio de toxinas. Então, nosso corpo ele vai gerar um processo inflamatório controlado e reversível, para poder liberar as substâncias de proteção para a gente não ficar doente, certo? E aí, o que que é a dor crônica? É vários dias, vários meses com aquela dor. Então, o corpo entra num processo inflamatório ininterrupto. E aí, aquelas substâncias que deveriam nos proteger para proteger o dano celular, começa a agredir a célula. Por quê? Porque está num processo crônico já de longa data. E aí é comum toda dor ter algum processo inflamatório por trás disso tudo, tá? Então, dor inflamatória, ela tem a presença da inflamação, ela está presente nos quadros crônicos, como eu já falei, também pode estar presente nos quadros agudizados, nos quadros de dor aguda, que foram agudizados por um processo crônico, ou seja, a pessoa tem aquela dorzinha de 3, 4 meses, um ano, e aí fez alguma coisa, fez um estresse, fez um movimento, gerou uma dor mais intensa, agudizou, tá? Porque num quadro de, você fraturou, Deus me livre, fraturou alguma perna. Aquela inflamação ela é importante, porque ela vai contornar a situação. A gente só não pode deixar ela ficar muito tempo. E aí, a inflamação, ela libera. Opa, volta. A inflamação, ela libera substâncias inflamatórias, como inchaço, dor, vermelhidão, calor. Então, ela está presente nos quadros de inflamação de baixa intensidade ou subclínica. É aí que mora o perigo. Porque, como a gente vive num mundo contemporâneo extremamente tóxico, essa luz que também emite radiação que não é legal para o nosso corpo. É a água que eu tento beber melhor. Eu tô aqui com a garrafinha lá na minha mesa com a da Purifique do Vale, que é uma água que alcaliniza, uma água que melhora as toxinas da água. Então eu tento contornar, mas zerar impossível. Só se eu for para a roça iniciar lá, nunca mais sair. E nem e ainda é questionável isso. Mas eu tento minimizar as toxinas, mas não tem como zerar. Então a gente vive sobrecarregado, exposto a toxinas diariamente. Isso, se piorar, se a pessoa não tiver má alimentação, maus hábitos, pode piorar. Então a gente pode gerar quadros de inflamação de baixa intensidade ou subclínico aonde mora o perigo, é onde a gente está, de fato, abrindo muitas doenças de forma silenciosa. Porque a gente só vai abrir uma doença de 20 a 10 anos depois de tanta persistência dessa inflamação que a gente não controla. Ela pode existir, mas eu preciso dar subsídios para o meu corpo ajudar a combater. Por isso que é importante a gente fazer uso de antioxidantes, coenzima Q10, anti-inflamatórios, vitamina D3, magnésio, polivitamínico, para essa inflamação de baixa intensidade, que ela é silenciosa e ela repercute seriamente depois, ela não traga danos maiores. Então, quando eu falo de inflamação, se a gente vive inflamado todo dia, se a gente vive de forma silenciosa com essa inflamação de leve de baixa intensidade, eu preciso passar por período de tirar parasitas do corpo, tirar vermes. Saber como fazer isso, perguntar, se informar. Eu preciso
fazer uso de eliminar da forma coerente os metais, que a espirulina faz muito bem isso, da Nemazu. Eu preciso ajudar o meu fígado a desinflamar, que é onde ele faz a maior parte da metabolização. Como é que eu posso fazer isso? Com o amargo. Eu preciso melhorar a inflamação do intestino, porque é onde a gente absorve tudo. Então, eu preciso. Como é que eu posso fazer isso? Com própolis vermelho, cápsula de ozônio. Então, eu preciso passar por esses períodos que eu chamo de detoxificação. E, em paralelo, eu posso usar cápsula de ozônio, polivitamínico, o ácido dearto, ácido defibro, Promen, Prouma, o ômega 3 e a vitamina D. Pode passar. E aí, quando eu falo de inflamação, a gente precisa sempre lembrar, como eu já falei em várias palestras, né, do terreno biológico, que é entender. Imagina um aquário, dentro do aquário tem um peixinho. Se esse peixinho, ninguém limpa a água do peixe. Aí fica só acumulando os detritos que o peixe joga e o acúmulo da comida do peixe. Em algum momento aquilo vai ficar impraticável de respirar, o peixe vai morrer. E é mais ou menos isso que acontece com o corpo. A gente esqueceu que a gente precisa passar por períodos de limpeza. Então, o peixinho é a nossa célula. E o aquário, que é com água, é a nossa linfa, o nosso sangue. Se a gente não pensa que é importante a gente também passar por esse período de limpeza, nosso sangue, nossa linfa vai ficar intoxicado. E isso vai piorar pH ácido, abre procedimentos, abre para poder a gente ter doenças. Pode passar. Inflamação sem dor. Então, como eu falei, um quadro de uma dor. A dor aguda já gera inflamação, que é necessário para contornar a situação, e uma dor crônica de muito tempo, ela vai ter um quadro de inflamação. Então, o sistema imunológico detecta e responde a ameaças como infecção, toxinas, lesões, libera células para combater a inflamação. Isso é normal, é necessário. É o nosso exército de defesa. Mas se a inflamação continua, essas células que deveriam somente contornar a situação, elas começam a fazer dano na célula de tanto tempo. É como se fossem soldados que perderam seu rumo. Aí começam a combater tudo que tem que ser combatido. Aí causa lesão. Aí vivemos inflamados, a inflamação leve de baixa intensidade, provocada pelo estilo de vida e que piora os radicais livres. O que são radicais livres? É como se imagina um fio condutor que não tá mais encapado. Então ele é altamente, ele reage e radical livre tem reação também com oxidação. A gente está oxidando. Então, por isso que a gente precisa entrar com antioxidante para evitar que a gente oxide de dentro para fora. Pode passar. Fatores que agravam a dor, estresse crônico, ansiedade, sono inadequado, alimentação inadequada. O que eu falo de alimentação inadequada? Principalmente com alimentação inflamatória. Quem tem quadro de dor, principalmente proveniente de doenças autoimunes, como fibromialgia, precisa muito cuidar do intestino. E a alimentação que é inflamatória, como muito leite, o glúten, ele é vilão, sim. Enfim, já foi mostrado em laboratorial que ele faz muito mal. Glúten, o que é glúten? Farinha de trigo. Açúcar, gente, açúcar mesmo. E todas as vertentes do açúcar. Principalmente quando eu falo de açúcar, a pessoa, botar adoçante, então. Sucralose, sacarina, sacarose, tudo isso faz muito mal. Muito mal. O que a gente pode, que é liberado controladamente, é o esteviol, stevia. Mas tudo é muito inflamatório para o corpo. Sedentarismo, porque o movimento ajuda a liberar substâncias anti-inflamatórias, ajuda a liberar substâncias que dão prazer, estímulo para o corpo. E a falta de suporte emocional, que eu acho que todo mundo, de A a B, de norte a sul do país, precisa fazer terapia.
porque a gente precisa saber lidar com a gente e com os outros. Senão, a base das guerras, a base das rivalidades, das brigas, é justamente o quê? A comunicação, a falta de se comunicar, de se posicionar adequadamente, que eu digo a comunicação não violenta. Então, para isso, a gente precisa trabalhar nosso suporte emocional. Pode passar. A dor, pela visão da saúde integrativa, a dor é um desequilíbrio no corpo, mente e estilo de vida. Então, não é só chegar lá no médico, ó, tô com dor aqui, ah, tá bom, toma esse anti-inflamatório e vai embora. Não é isso. Se você tá com um quadro de dor, como é que tá desencadeando? Vamos investigar a sua vida. Vamos investigar os gatilhos. Tratamento, além de medicamentos, envolve emocional e comportamental, envolve a participação do paciente. Eu costumo dizer que o tratamento comigo é 30%, 70%. 70% é você. Eu vou te indicar, dentro do consultório, eu vou te tratar de todo quanto é forma, te investigar de cabo a rabo. Mas não adianta você sair, né, da porta para fora e continuar. E eu deixo muito claro isso. Isso é livre-arbítrio. Se a pessoa estiver fechando junto comigo, a gente tem resultado melhor. E reconhecer vários detalhes no exame de sangue. A gente reconhece vitamina D3, ela precisa estar acima de tanto. Falar que vitamina D3 em 20 é muito baixa. Vitamina B12 precisa estar acima de 600. Reconhecer alguns, é, algumas situações que, para os valores de referência, é tido como normal. E não é, tá? E a saúde integrativa, ela faz uso de outros artefatos, outros exames de investigação para contribuir com a avaliação do paciente. E aí isso me lembra um congresso que eu fui de saúde integrativa, em que o marido da Fernanda Bem, eles são também fantásticos na parte da saúde integrativa. Ele é engenheiro, falou uma coisa que ficou na minha cabeça e é super interessante. Por que que a gente tem a evolução da tecnologia na astrofísica, no computador, nos TIs, mas por que que isso tudo não é reconhecido na saúde? Por que que essa tecnologia toda que investiga de cabo a rabo, trocentas coisas aí no mundo, não vai para a saúde, não é reconhecida? Por que que ainda fica muito num clichê, já cientificamente, precisa de anos, 10, 20 anos para sair a comprovação? Não é por aí que anda. A saúde ela é empírica. Ela é tipo assim, tá acontecendo, o que que eu posso contornar na hora? Claro que eu preciso de dados, de documentos, mas saber que fazer uso de uma biorressonância, de uma microscopia de campo escuro, também usar a tecnologia na saúde já existe. É possível e é real. Pode passar. Mudança de hábito, é o desequilíbrio no corpo-mente. Bom, repetir o slide, mas a mudança de hábito requer, que a gente já sabe, é, melhorar a alimentação, exercício físico, terapia, higiene do sono, principalmente para as mulheres, mulher é muito sensível, principalmente quando desregula esse, os hormônios é, entre o dia e a noite, porque a mulher já tem essa questão de entrar na menopausa, já tem um déficit nos hormônios que acaba a pessoa sentindo muito na vida. Pode passar. Mudança de hábito, já falei. Técnicas de complemento, que é importante ventilar, acupuntura, reiki, terapias energéticas, floral, fitoterapia, massoterapia, meditação. E pode passar. E a suplementação da Nemazoe, que nos comporta bastante. Para todas elas, eu acho importante polivitamínico. Eu preciso saber que é importante desinflamar. Então, eu preciso usar vitamina D, que na vitamina D não é um hormônio. Ela não é um hormônio, não é uma vitamina, ela é um hormônio.
E ela tem mais de 300 funções no nosso corpo. Uma delas é desinflamar e proteger de inúmeras doenças. O Proméio, o Prouma, o ômega 3, coenzima Q10, Ceremix, SD Fibro, Focus TDAH, antioxidantes, como a própria molécula do ozônio. Pode passar? E aí, diga-me onde dói e eu lhe direi quais são os seus problemas. Além da queixa. Pode passar. E é isso, gente. Não é normal viver com dor. Vamos buscar informação para saber como é que a gente pode nos ajudar e ajudar o próximo. E é isso. Obrigada por todos estarem aqui comigo, me acompanhando até agora. Excelente, doutora Paulínia. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Bom que você ficou até agora. Eu tenho artrite reumatoide nos punhos e joelho, que eu sou enfermeira há 21 anos. E aí eu me suplemento também. Não tem como não ficar, né? Sem esses suplementos maravilhosos aí. Mas foi bem interessante sobre o hormônio, né, da vitamina D, porque às vezes está baixa, vira e mexe, eu tenho que estar repondo, né? A vitamina D baixa, quando a gente suplementa e não sobe, a gente precisa melhorar o intestino. Aí a gente tem que ver o que que a gente está comendo, que está fazendo com que ele desregule a microflora, principalmente, e passar por períodos de detoxificação, estimular a modulação intestinal, para poder justamente o corpo absorver mais o que a gente está dando para ele. Ah, obrigada. A vitamina B12, a vitamina. A B12. A B12 também já está aumentando bem, que eu estou tomando, né? Porque tem o parâmetro lá e eu vi que precisa melhorar. Eu estou tomando. Vamos logo repetir os exames para mostrar aí o resultado. A vitamina B12, eu gosto muito de suplementar a B12 com polivitamínico, porque todo o complexo B, ele trabalha em combinação. Então, tudo bem, a pessoa apareceu no exame baixa de vitamina B12. Aí, primeiro raciocínio, ó, vou tomar a B12. Mas quando a gente estuda mais profundamente a ortomolecular, suplementação, a gente entende que tudo trabalha em combinação. Então, se eu quero subir a B12, eu preciso pensar em polivitamínico. Porque o que tem lá dentro vai estimular a, a todo o complexo B a funcionar melhor. O Polivitamix eu tomei, mas eu dei um tempo por conta que eu tô tomando o RX 21. E aí o hemograma foi lá em cima, tipo, de 12 subiu para 18. Eu falei, nossa, que maravilha, porque ele tem tantas substâncias, né? Boas do complexo Uhum. B, ácido fólico, RX 21 me ajudou bastante na queda do cabelo e também não tem mais anemia, subiu bastante. Eu tomei por 6 meses, agora eu dei uma pausa, né, para não ficar muito alto o hemograma, né, a hemoglobina. É. Mas é isso, a gente estudando melhor, né? Cada doença, cada patologia é interessante para poder indicar o melhor suplemento para cada pessoa, né? Paciente. Sim, Ai, obrigada, viu? nada. Doutora Pauline, boa noite. Olá, É boa a noite. Rosângela. É, assim, o que eu entendi aqui, a pessoa com dor aguda, né, dor crônica, para começar o tratamento, seria o ozônio, né, e a D3, K2 e a B12, para assim, a gente indicar, né, para as pessoas, seria isso? Porque no meu caso foi assim, né, que eu tenho artrite reumatoide, aí no meu início eu tomei ozônio, tomei D3, que a doutora Leni me indicou. Eu gostaria de saber se eu posso indicar para a pessoa também, entendeu? No seu caso, é aquele caso que eu já falei, que a gente tem. Eu coloquei a dor aguda é um tipo de dor. Só que a gente precisa entender que existe. A gente pode dividir em dois grupos a dor aguda. Isso é muito importante. Nos casos em que a pessoa já tem um problema, como você.
você tem um problema. Aí todo dia você convive com ele. Só que aí você se estressou com alguma coisa, suas dores foram lá para as alturas. Aí você agudizou. Aí você Ah, piorou. E entendi. aquela caso em que a pessoa tem lá os problemas dela e do nada ela tem uma dor do nada. Uma dor no coração, aí é uma outra questão. Então, Entendi. isso precisa ser investigado. No seu caso, que esse aqui é muito comum, eu entraria, se você está sendo bem assistida, mas eu entraria também com polivitamínico. Eu sou muito a favor do polivitamínico. Do polivitamínico, você já está tomando D3, K2. Uhum. A B12, eu entraria também mais em quadros de questões que estão relacionadas com o sistema nervoso, como, por exemplo, a lombocetalgia, queimação, sensação de formigamento. São nesses casos que eu entraria. Uhum. Entendi. É porque eu tenho uma amiga que ela tá assim, ela tá com as mãos inchadas. Eu falei para ela ir no médico, né, tudo mais. Aí eu fico conversando com ela. Aí eu falo, né, que eu indico o que me fez bem, né? Mas aí Sim. ela tem que ir no médico, ela tá com as mãos inchadas, dor no corpo e muito formigamento nos braços. Aí ela Ela fala, "Pô, pode. o que é que você fez?" Eu falo, olha, eu fui e fiz isso, você precisa fazer também. É isso que eu falo para ela. Mas Entendeu? nesse caso ela tem dor, mas já é uma crônica agudizada. É Uhum. diferente de uma pessoa, por exemplo, com uma dor de cabeça absurda e aí era um aneurisma, tinha que ir para o hospital operar. Entendeu? É diferente. Ela tem uma dor crônica que agudiza por conta do estilo de vida dela. E porque não está sendo, né, precisa de ser mais bem assistida. Eu indicaria polivitamínico, indicaria B12, indicaria a vitamina D3, Uhum. tá? Entendi. Esses três no com a cápsula de ozônio, eu acho que pode dar uma boa diferença. Tá, obrigada, doutora. Nada. Boa noite, doutora. Boa noite. É, eu tenho fibromialgia já faz alguns anos. E agora faz 3 meses que eu tô na Nemoseia e eu ainda não consegui comprar todos os produtos, porque é bastante coisa, né? Então, para mim começar, fiz o da desintoxicação agora. Eu terminei. Aí agora eu já posso começar o outro, eu tenho que fazer a desintoxicação por 3 meses. Você pode fazer a desintoxicação junto com suplementação. Ah, posso fazer junto? Pode. É porque eu tava fazendo aquele protocolo da desintoxicação, daí terminou. Terminou, você automaticamente já entra com antioxidante, anti-inflamatório, já pode entrar. Hum. E você dá consulta online, Dou também, dou. né? Ah, como é que eu faço para pegar teu número? Lucas, pode isso? Pode, né? Pode isso, Lucas. Cadê o Lucas? Eu vou pedir. Lucas? Oi, eu já estou aparecendo. Tô aqui. Tá travando bastante, mas eu consegui. Tá. Doutora, boa Oi. noite, doutora. Eu queria perguntar, porque tem um rapaz aqui que está com problema na próstata. A gente foi descobrir ontem. Ele não queria dizer, aí quando foi ontem foi que descobriu. Aí, hoje de noite, o filho dele fez uns pedidos a mim e eu indiquei para ele a cápsula do girassol, né? A cápsula e o Promê. Tá certo. Agora ele já Hum, tem inflamado mesmo. Tava tendo dor de desmaiar. Deixa eu ver aqui. Ele tá com dor? Sim, É um quadro de dor bem, bem aguda, né? é bem aguda. Eu acho Olha, que eu ele já entraria. tem caroço. Eu Ele entra... fez um exame que tá com caroço. Aí tá vendo? Todas as dores agudas precisam ser bem investigadas. Porque precisam ver o que está acontecendo direitinho. Tem, um, tem uma situação séria aí por trás. Eu Sim, colocaria também a vitamina D3 para ele. sim. É, colocaria o polivitamínico, D3. Eu acrescentaria mais a polivitamínico e a D3.
Certo. Tá. Mas tem que investigar direitinho aí, porque aí já tem algo sério acontecendo. É, Isso que eu já, falei, já, a dor aguda, ela precisa ser muito bem investigada, porque ela pode ser proveniente de doenças oncológicas, de câncer, ela pode ser um infarto, ela pode ser um aneurisma. Se a pessoa não tem um histórico que justifique ela ter piorado uma situação, como, por exemplo, fibromialgia. Aí ela tá em remissão, tá baixa. Mas aí a pessoa se estressou, faleceu alguém da família, teve uma questão e, nossa, desencadeou, aí entrou num período de intensidade, aí agudizou. Aí é uma situação que a gente consegue contornar melhor. Agora, do nada a pessoa vai, tô com dor no peito, o que que eu faço? Tá irradiando pra mão. Falei, aí é uma situação que é mais séria. Então, acredito que esteja acontecendo algo que precisa ser investigado mais seriamente. Só que a suplementação pode ajudar e deve ajudar, tá? certo, E aí, nesse caso, eu entraria com polivitamínico, eu entraria com vitamina D3, K2, é, Promen, e entraria também com ácido fibro, por causa da cúrcuma, do magnésio. sei. E o girassol ozonizado, né? Sim. Certo. Sim. Tá, certo. Eu vou falar para a família dele, porque até agora eles só pediram esses dois, né? O girassol ozonizado e o Promen. Eu tô tentando ver aqui. Eu entraria com polivitamínico também. É isso que eu falei, com certeza. Tô tentando ver tudo que tem no Promen aqui. Eu colocaria o Promen, polivitamínico e tem licopeno. Licopeno é excelente antioxidante, vitamina E é excelente antioxidante. Eu entraria com Promen, fora esse que eu já falei, sem dúvida. Certo. Tá certo. Obrigada, doutora. Nada. Tá. Lucas? Aqui, mais alguém tem alguma pergunta? Eu É, gostaria de perguntar, doutora, tem um cliente que ele tem a inflamação do piriforme. O que a senhora indicaria? Que é a inflamação do piriforme, para quem não sabe? O quadril tem um músculozinho, né? O nosso quadril, nossa bacia, tem um É, músculozinho e é chamado piriforme. Ele é como se fosse uma laminazinha. E aí ele pode contraturar e pegar o nervo ciático. isso. E por contratura. Primeiro, antes de tudo, tem questões mecânicas acontecendo aí. O que que ele faz? Ele é motorista, ele trabalha muito tempo sentado. Ele trabalha muito tempo sentado no computador. Então, Trabalha em... Então, tem questões mecânicas, né, envolvidas. A gente precisa saber, a gente, antes de tudo, é orientador de saúde. E Sim, aí é importante falar, olha, alonga um pouquinho, fala, pô, procura uns alongamentos aí para você fazer tá 1 hora sentado, para uns 5 minutinhos, alonga, levanta, vai dar uma caminhadinha. Por quê? Porque haja corpo, né? é, E aí é que eu falo, se fosse um corpo bem preparado, poderia estar contornando melhor essa situação, não está evoluindo para uma síndrome do sim. piriforme. Então, o que que eu indicaria? Polivitamínico, B12. É, Se fica muito tempo sentado, provavelmente pega pouco sol, vitamina D3, Já está tomando. Ele está tomando o ozônio, né, em cápsulas, o SD fibro D-fibro, D3 com K2 e B12. Eu acho que essa combinação foi boa, né? Ele está e o sentindo melhor. polivitamínico. E o polivitamínico. Isso, está faltando É, só esse agora. Mas agora é. ele está fazendo academia e ele já está bem, bem melhor. Então, aí tem que. Aí massagem, soltar bem esse piriforme. Mas vai depender mais dele, né? Dele não ficar horas sentado. Tem um Se reloginho, movimentar.
se movimentar. Tá, ficou 1 hora sentado, aí levanta, 5 minutos alonga as pernas, mexe, depois volta a trabalhar. É isso. Sim. Obrigada, Fazer, doutor. fazer os ajustes do computador, né, ter uma parte ergonômica adequada também. Sim. Obrigada, viu? Muito Nada. bom, muito bom. Obrigada. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, gente? Podemos fechar? Mais uma vez, doutora Pauline, parabéns, muito obrigado por tanto conhecimento, foi incrível. Deus abençoe. Parabéns por você dedicar, você que acompanhou essa live do início até o fim, parabéns por você dedicar o seu tempo ao conhecimento. Eu Eu digo que acho, conhecimento é igual prosperidade. Se você aplicar o seu conhecimento, você vai ser muito próspero. A Parabéns. Geralda quer falar alguma coisa, Geralda. Temos mais uma pergunta, então. Depois da Geralda, nós Posso? encerramos. Posso? Pode. Pode. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tenho uma amiga, ela é cabeleireira, e ela está com uma fibromialgia que ataca os pés dela e o ombro e as mãos, que é por conta de muito movimento. Além dela ficar de pé muitas horas durante o dia, é o movimento de escova, aquelas coisas todas de cabeleireira, né? E eu indiquei o SD Fibro 3 para ela, mas eu queria um combo completo para ela, que ela me perguntou se tinha algo a mais para complementar. Então, eu esperei essa aula de hoje, essa entrevista com a doutora, para que ela me oriente direitinho o que eu passar para ela amanhã para ela tomar. Tá precisando muito, mas é crônico o negócio, é muitos anos. Polivitamínico, SD Artro, SD Fibro já entrou, vitamina D3, cápsula de ozônio. Tá. Então, o ozônio, polivitamínico, D3 e SDA. Isso, Obrigada. exatamente. Muito obrigada. Gente, eu deixei meu Instagram, quem quiser me seguir, tá aí anotado. Perfeito. Beleza, Mais uma vez, obrigada. obrigado, doutora Pauline. Parabéns a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada. Tchau.